Bom, de acordo com a Associação Brasileira de Indústrias de Insumos Farmacêuticos, nos últimos 40 anos o Brasil diminuiu a capacidade de produção de matéria-prima de 55% para 5%. Por isso que a gente ficou dependente de produtos importados. Então eu vou chamar o Norberto Prestes, presidente executivo da Associação Brasileira de Produtos Farmacêuticos. Ô Norberto, boa tarde para você. Por que isso acontece num país com mais de 200 milhões de habitantes, que é reconhecido pela capacidade do programa de imunização? É algum problema de falta de investimento ou seria outro fator? Bom, boa tarde, Eric. Obrigado pela oportunidade para esclarecer. Eu acho que seria bastante importante contextualizar um pouquinho o que aconteceu nessas últimas 3 décadas, né? Essa escassez, dependência da produção, né, de IFAs, especialmente da China e da Índia, não é uma questão nacional, né? É uma questão mundial. Os países desenvolvidos, eles, nas últimas 3 décadas, transferiram a tecnologia e a produção desses insumos para países asiáticos, né? Assim, com a ideia de reduzir custos obtidos por um sistema de produção praticados baseados em é, regulação do meio ambiente quase inexistente, regulação trabalhista totalmente conduzida pelo Estado, pesados subsídios governamentais, práticas regulatórias mais fracas. Então, isso fez com que não só o Brasil, mas várias empresas farmacêuticas transferissem essa produção para os países asiáticos. Eles, aproveitando dessa situação, que é uma situação muito positiva para eles, investiram ainda mais nesse processo e se tornaram hegemonias e potências mundiais na produção de insumo farmacêutico. Agora, indo para o Brasil, como você mencionou, nós produzíamos na década de 80 aproximadamente 55% dos IFAs consumidos nacionalmente. Inclusive, nós produzimos antibióticos, né, que é importantíssimo para a saúde pública. Passaram-se 3 décadas, como você mencionou, hoje nós produzimos apenas 5%. Por que isso aconteceu, né? No final da década de 90, especialmente com a abertura do governo Collor, do mercado, né, essa indústria ficou muito vulnerável. Alguns dos pontos que eu destacaria é que nós não desenhamos uma estratégia para essa transição, né? Eu não estou dizendo que nós deveríamos ter feito algo para manter a nacionalidade ou manter as empresas aqui produzindo nacionais. A gente deveria ter feito um processo de transição em que tudo que eu mencionei que a China fez, nós deveríamos ter mantido uma isonomia aqui, né? Não teve uma estratégia de transição dessa mudança. As empresas passaram a comprar o IFA importado e as empresas nacionais não conseguiram competir com a indústria asiática, né? E aqui acabou ficando 5% dessa indústria. E, enfim, rapidamente, esse foi o histórico que aconteceu, né? Foi uma falta, eu diria, de estratégia para esse processo de transição de abertura de mercado, entende? E especialmente, como você mesmo mencionou, para um país que tem 210 milhões de habitantes, um sistema de saúde importante como o SUS, nós deveríamos ter desenhado há 3 décadas, basicamente, atrás, um processo de transição para que mantivéssemos as empresas aqui. É a quinta maior população do mundo que a gente está falando, né? O Brasil. Agora, quando você diz que os países asiáticos se estruturaram para produzir esses insumos, no caso específico da China e da Índia, por que que o produto importado da China e da Índia se tornou tão barato? Justamente o que eu mencionei anteriormente, né? Existe um forte subsídio do governo local para o desenvolvimento dessa indústria, um forte subsídio, por exemplo, para exportação, inclusive. Eles produzem a matéria-prima básica, né? Que, no geral, no caso dos IFAs sintéticos, vem da indústria do petróleo. E também existem práticas trabalhistas totalmente diferente da nossa, isso também reduz o custo do produto. Existe um investimento maciço em desenvolvimento de tecnologia lá, coisa que no Brasil nós reduzimos muito esse investimento. Então, essas práticas, né, nos países asiáticos tornaram eles uma potência. Essa semana
eu estava lendo um artigo, a Índia vai injetar 1,8 bilhões de dólares num plano estratégico para produzir determinadas IFAs, para eles reduzirem, inclusive, a dependência da China e se tornarem mais autossuficientes. Então, é um pouco disso que eu acho que a gente precisa discutir aqui no país. Agora, a gente sabe que a gente está vivendo uma situação extraordinária, não é sempre que tem pandemia, tanto que essa mobilização que a gente está tendo é única. Antes dessa pandemia acontecer, essa dependência dos países asiáticos, mais especificamente da Índia e da China, não acendeu nenhum alerta na comunidade científica? Houve algum tipo de alerta? Olha, eu não diria que teve alerta. A comunidade científica, ela, num movimento heróico, eu diria, ela se manteve viva, mesmo com escassos recursos, ela se manteve viva e tentou produzir, tentou desenvolver e continua fazendo isso. Eu diria, inclusive, que em relação à vacina, nós temos excelentes iniciativas no Brasil. O Ministério da Ciência e Tecnologia, ele está com um programa agora acompanhando 15 projetos que estão sendo desenvolvidos em universidades e centros de pesquisa e empresas privadas aqui no Brasil. 4 deles tá bem avançado. O mais avançado está dentro de uma empresa privada. Então, assim, eu diria que nós não deveríamos ter interrompido com tanta frequência o investimento para o desenvolvimento científico, ter criado maneiras como, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, encomendas tecnológicas para que nós garantíssemos a produção de insumos que são essenciais para a saúde pública. Então, essa falta, a gente precisa retomar isso. Os alertas foram feitos. A gente não é de agora que a associação vem falando sobre isso. Mas, como mencionei, é difícil nós competirmos com estruturas tão robustas como da China e da Índia, sem ter um apoio governamental e um desenho de uma estratégia local. Eu diria, inclusive, que nós não podemos apontar também o dedo, nós temos que fazer crítica assim, ao sistema que está implantado hoje, mas países como os Estados Unidos também, eles importam 70% dos insumos da China. A diferença, Eric, é que eles conseguem reagir rapidamente a uma pandemia como essa, né? Nós demoramos para fazer essa reação porque não existe um investimento maciço em desenvolvimento ou um investimento contínuo, né? Em desenvolvimento de tecnologias para nós garantirmos a nossa independência ou minimamente ter um desenho estratégico para não termos problema com a saúde pública no país. E por causa disso, diante desse quadro todo que a gente vê com a pandemia e também sabendo que existe essa dependência, você acredita que esse quadro possa mudar no Brasil, a nossa capacidade de produção possa aumentar, mesmo com esses produtos baratos da China e da Índia? Olha, não tenho dúvida, Eric, não tenho dúvida. Eu acho que é por isso que eu estou aqui. Nós apostamos fortemente nesse processo, estamos desde o início da pandemia em conversa quase que quinzenal com o Ministério de Ciência e Tecnologia e junto com outro grupo de associações, inclusive a indústria farmacêutica brasileira, para que nós possamos colocar em pé algum projeto que nos tire dessa superdependência e que crie maneiras de nós retomarmos essa indústria. Não estamos dizendo aqui que produziremos 100% do que nós precisamos aqui no país, mas é importante que nós não podemos parar o desenvolvimento de tecnologia. Eu ainda faria um alerta, né? Existe no caso da vacina e da pandemia especificamente, ótima notícia agora de saber que recebemos 8 mil litros de IFE, etc., mas a gente se sente frágil diante desse processo, né? E a gente está na mão de um outro país num momento tão sensível como esse. E nossa população ela é muito grande. Não é como Israel, que nem um sexto, talvez, sabe, 30 milhões de habitantes tem em Israel, que é muito fácil você conduzir um processo desse. O Brasil são 210 numa dimensão continental enorme, né? Só que nós estamos falando da vacinação em si, estamos falando da produção, né? De matéria-prima. Temos capacidades, o governo precisa investir mais em fases iniciais, né?
botar na fase de risco do desenvolvimento da vacina, que são os testes, que é a fase 1, 2 e 3, que todo mundo está ouvindo, que é necessário fazer antes de colocar uma vacina no mercado. Precisamos montar plantas de produção piloto, o governo precisa entrar nesse processo, porque isso não é para resolver um problema agora, né, da vacina. A pandemia vai perdurar, o vírus vai continuar circulando. Nós temos uma genética muito peculiar aqui no Brasil, né? Essa variação, essa variante que eles estão falando do vírus, ele pode ir para um patamar que, se a gente não acompanhar, tem um risco Brasil, né? O mundo pode fechar a fronteira para a gente. Então, a gente precisa continuar investindo e termos e voltarmos a ter uma base sólida aqui, tanto de desenvolvimento de novas moléculas, quanto na produção de moléculas que são essenciais para a saúde pública no Brasil. Então, assim, eu acredito fortemente nesse processo, mas saliento, não é algo que vai acontecer em 1 ano, 2 anos. É algo que demora uma década, pelo menos, para ter um resultado. Para você ter uma ideia da concepção ao desenvolvimento até uma farmacêutica comprar um IFA, são pelo menos 3 anos. Agora, não é porque demora esse tanto que nós temos que abandonar, né, esse processo. Justamente, até por ser de longo prazo que tem que ter um ponto de início para poder aí partir, então. Eu conversei com o Norberto Prestes, presidente executivo da Associação Brasileira de Produtos Farmacêuticos. Norberto, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.